Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do combate contra o divórcio. Essa é a quinta parte da série, fora a introdução, e eu continuo com uma expectativa no meu coração de que pessoas vão ouvir essa mensagem, vão abrir o coração para a palavra, vai permitir que o temor do Senhor tome conta da vida dela, e através dessa resposta o poder de Deus vai se manifestar na vida de muitos casais, querido. Eu creio que esse trabalho não é em vão. Eu conto com a sua ajuda, se vocês puderem compartilhar essas verdades para o maior número possível de pessoas. Enfim, vamos espalhar essa verdade, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O convencimento do Espírito de Deus só é possível mediante a palavra. Então, como ouvirão? A fé vem pelo ouvir, a fé que nos salva, a fé que nos transforma, né? A fé que gera milagres na nossa vida. Então, como é que a fé que vem pela palavra de Deus, ela virá se não há quem pregue? Então, meus irmãos, é tempo de espalharmos a palavra de Deus, aproveitando essa ferramenta da tecnologia enquanto ela não nos bloqueia completamente, né? Infelizmente, algumas redes sociais estão censurando muitas coisas da palavra de Deus, e enquanto a internet não nos bloqueia por completo, vamos embora, aproveitando essa ferramenta para alcançar o maior número possível de pessoas. Amém, queridos? Vamos meditar agora aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Olha como está escrito, queridos. Digno de honra, amém, queridos? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ele está falando isso para a igreja. Digno de honra entre todos os cristãos seja o matrimônio, bem como o leito, o local de intimidade sexual do casal, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está claro, queridos? Deus, Ele julga, queridos. A gente precisa ter temor ao Senhor. Ele julga. Quando nós não conservamos digno de honra o nosso matrimônio e o nosso leito, nossa intimidade, onde é a intimidade sexual do casal, sem mácula, Deus julga. 1 Tessalonicenses 4 está escrito lá, diz lá que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhais da prostituição. E nesse assunto, quando envolve outros irmãos em Cristo, essa pessoa ela sofrerá severamente o castigo de Deus. Está bem claro na palavra. Então, o temor do Senhor, queridos, não tem jeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse texto, para mim, é um dos textos que mais geram temor no meu coração. Que Deus julgará os impuros e adúlteros. E nós já estamos aprendendo que aqueles que casam e deliberadamente abandonam seu cônjuge para casar com outra pessoa, conhecendo essa verdade deliberadamente, estará cometendo adultério. E quem casar com uma pessoa que se divorciou por qualquer outro motivo, a não ser pela exceção que nós vimos nas últimas gravações, que é o adultério sem arrependimento de uma das partes, também estará cometendo adultério. Então, queridos, esse assunto é muito sério. Olha o outro texto, Eclesiastes capítulo 5, versos 2, aí eu vou pular para o verso 4 e 7 para ganharmos tempo. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Ou seja, reflita bem, nesse contexto aqui, queridos, reflita bem antes de casar. Não seja precipitado de lábios. Verso 4, olha só, queridos, a palavra é claríssima. Quando você fizer um voto, cumpra-o. Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Lembra que os apóstolos falaram para Jesus? Poxa, nesse caso é melhor nem casar. Né? Se vocês assistiram os últimos dois últimos vídeos, estão compreendendo o que eu estou falando. Então é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano.
Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Então, queridos, tá claro. Fez um voto. Meus irmãos, quando nós casamos, nós fazemos um voto diante de Deus. Ainda que não tenhamos casado na igreja. Não tem necessidade de casar na igreja, queridos. Para Deus o que vale é a união do casal diante do civil. Casou, né, registrou no cartório lá, acabou. Para Deus, aquele voto já vale. Ainda mais se você tiver condições de casar no religioso, faça, mas não é obrigatório. Então, se você fizer um voto diante de uma testemunha, obviamente você estará fazendo voto diante de Deus, de que você jamais abandonaria aquele casamento. Seja na morte, aliás, seja na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, não importa, não vamos nos separar. É um voto, queridos, e Deus atesta. Não se brinca com Deus. Fez um voto, cumpra. Ah, eu fiz um voto precipitadamente. Para Deus não tem essa, não. Quando lembra que eu falei acerca de Josué, que fez uma aliança com um povo que não era de Deus, que Josué foi enganado, não consultou a Deus antes, e depois que ele descobriu, ele teve que cumprir aquela aliança, mesmo com um povo que não era o povo de Deus. E por causa daquela atitude, Deus batalhou em prol daquele povo por causa da atitude de Josué. Então não tem essa, fiz uma aliança precipitadamente. Não. Fez a aliança, prometeu, tem que cumprir até o final, até que a morte o separe. Amém? Em Hebreus 10, versos 38 e 39, está escrito o seguinte: e se o justo retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, queridos. Então fizemos um voto, tem que cumprir. Nesse ambiente de casamento, queridos, nós temos que ser fiéis. Malaquias 2, 13 a 16, já li esse texto, vamos ler novamente nesse mesmo contexto aqui de Eclesiastes 5. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade. Fez o voto e não cumpriu. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Outro texto, Provérbios capítulo 6, versos 27 a 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia, quem adultera. Ninguém que a toque ficará sem castigo. É o mesmo que nós lemos aqui em Hebreus 13, 4, que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então ninguém que a toque ficará sem castigo, queridos. Ninguém que adultera ficará sem castigo. E Jesus chama de adultério quem abandona o seu casamento por qualquer outro motivo, sem ser a cláusula que ele determinou, que é adultério por uma das duas partes sem arrependimento. Se eu abandono minha mulher sabendo dessas verdades e casar com outra, estarei cometendo adultério. E ninguém que comete adultério ficará sem castigo. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Quer destruir a si mesmos, queridos? Abandona seu casamento e casa com outro. Sabendo dessas verdades. Sabendo dessas verdades. Porque Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Se de hoje para trás, tudo que você fez, esquece. Está casado hoje, ainda que seja o 10º casamento. Casou, está conhecendo a verdade?
Agora já não tem mais desculpa pelo pecado. É até o fim. Essa é a palavra de Deus, queridos. Os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Então meditamos aqui hoje em mais alguns textos da palavra. Lemos Hebreus 13, 4, mencionei 1 Tessalonicenses 4, Eclesiastes 5, versos 2, 4 a 7, Hebreus 10 e 38 a 39, lemos Malaquias 2, 13 a 16, Provérbios 6, 27 e 29 e 6 e 32, queridos. Ainda mencionei a questão de Josué, capítulo 10. Então, isso aqui é apenas algumas de diversas passagens na palavra. Como Deus leva a sério a questão do matrimônio. Então, queridos, que possamos não dar lugar ao diabo. Se fizermos uma promessa diante das pessoas, e Deus é testemunha de que estaremos juntos até que a morte nos separe, que assim seja. A menos que haja aquela exceção de adultério de uma das partes sem arrependimento. E para finalizarmos, o Espírito pediu para falar com os irmãos o seguinte: não é apenas uma exceção, aquela exceção de adultério de uma das partes em si. Porque se eu provoco de forma deliberada, planejada, arquitetada, para que o meu cônjuge me abandone, por exemplo, não negando ter a prática do relacionamento sexual com ele, com ela, né? No meu caso, com ela, pelo amor de Deus, entendeu? Então, se eu provoco que essa pessoa o meu cônjuge, que fizer o pecado por eu ter provocado, ela também não ficará impune. Eu estarei provocando ela, fazendo com que ela me traia. Então, se eu provoquei de forma deliberada um exemplo, né, que a minha mulher me traia, eu também não posso casar. Ah, mas Jesus falou que a única exceção é o adultério de uma das partes. Não, mas se eu provoquei de forma deliberada, eu quero me livrar desse casamento, então vou dar uma de esperto. Eu vou provocar, fazer de tudo para que minha mulher me abandone e me traia com outro. Opa, consegui, agora estou livre para casar. Não, não. Deus sonda mentes e corações, queridos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece as intenções do nosso coração. Se nós fizermos isso, estaremos pecando duplamente. Ou seja, eu estarei sendo o pivô para que a minha mulher me traísse. Então eu vou ser culpado do sangue dela por ela ter me traído, por eu ter provocado isso. E eu vou ficar também pior porque ainda vou casar com outra pessoa achando que eu estou podendo casar com essa cláusula, mas eu provoquei a separação. Também não vale, queridos. Tudo é uma questão do coração. Só há essa cláusula quando um dos dois trai sem você, que, por exemplo, for a pessoa traída, tenha provocado. De forma honesta. Você fez de tudo para salvar teu casamento, você fez de tudo, mas a pessoa te traiu. Aí não. Aí tudo bem, aí você pode casar. Agora, quando nós provocamos deliberadamente que a outra pessoa me trai, aí não. Aí Deus não vai considerar essa cláusula. Amém, queridos? A linha é muito fina, esse assunto é muito sério. Então que possamos batalhar pelo nosso casamento até o final, para a glória de Deus e vergonha de Satanás. Amém, queridos? Nunca podemos esquecer que outras vidas serão abençoadas através da nossa família estruturada e fortalecida no amor de Deus. Amém? Então até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.